Olá, seja bem-vindo e bem-vinda a mais um programa Na Onda. Nesta semana a gente vai conhecer um setor com tendência de crescimento não só no Brasil, como no mundo todo: o mercado das galerias de arte. Para se ter uma ideia, o setor movimentou cerca de 68 bilhões de dólares em todo o mundo somente em 2022. Então vamos conhecer como funciona esse mercado aqui no Brasil. Se liga no programa Na Onda que está apenas começando. Apostar, investir em uma galeria de arte pode ser um bom negócio para quem quer empreender no Brasil. E foi justamente pensando nesse mercado que o Paulo Soares, pelo menos, deixou a carreira como advogado de lado para investir nesse mundo das artes. Paulo, seja muito bem-vindo ao programa Na Onda do canal Empreender. Um prazer te receber para esse bate-papo. Obrigado, Bruno. Seja bem-vindo também à Urban. Eu estou aqui para te atender qualquer dúvida que você tenha. A Urban, para quem ainda não conhece, é uma rede de franquias, já com 25 lojas espalhadas pelas principais capitais do país. Inclusive já tem estado, né, Paulo, com mais de 3 unidades. Paulo é um dos franqueados, já com franquia aqui na capital do país, Brasília, e também em Belo Horizonte. E foi isso, né, Paulo? Como é que você veio parar nesse mundo das artes? Deixou a carreira de advogado para apostar nesse mercado? Bom, essa arte, a carreira de arte era um sonho, né? Eu trabalhei 35 anos em cartório, quer dizer, é uma área totalmente diferente, né? E meu sonho era essa área. E minha cunhada abriu uma franquia em Porto Alegre. E falou, Paulo, vem aqui conhecer, tal, não sei o quê. E eu falei, nossa, era o que eu queria, né? E aí foi um processo de conhecer. Fui a São Paulo, conversei com todos os diretores, conheci a empresa no todo, a fabricação dos quadros, de tudo. E aí apaixonei. E a oportunidade surgiu em Belo Horizonte, onde a pessoa estava passando a franquia. Eu fui lá, gostei, e é engraçado que meus pais são de Belo Horizonte, parece que eu estou resgatando o passado. Fui lá, apaixonei e estou há um ano e meio em Belo Horizonte. E estando lá, surgiu a oportunidade de Brasília, que eu não conhecia bem, adorei a cidade próspera, né? Cidade movimentada. E essa quadra que a gente conseguiu aqui, essa quadra é maravilhosa, porque tem cafés, então tem tudo a ver com arte, né? Os cafés aqui é uma quadra de café. Então, calhou de meu vizinho, o seu Ernesto, que é um café tradicional aqui de Brasília. E foi ótimo, que fez um movimento bom na galeria. Diferentemente do que a gente está acostumado a trazer aqui para o nosso canal, para o nosso programa também, de empreendedores que encontram no empreendedorismo, nesse mundo do empreendedorismo, um negócio, o Paulo foi por uma oportunidade. Muitos acabam vindo por uma necessidade. Paulo, hoje a Urban, como é que funciona? Vocês oferecem um espaço para artistas, qualquer artista, como é que é? A Urban foi criada pelo André Diniz, de São Paulo, que é um artista plástico, com a ideia de dar força ao artista independente, né? Ele criou esse portal, vou dizer assim, né? Que hoje tem quase 10 mil artistas cadastrados e 250 mil artes, né? Esse é o acervo que serve para todas as franquias. E é acervo exclusivo. O artista que bota a arte na Urban, ele só pode vender na Urban. Ele não pode negociar para vender esse quadro. Esse quadro só pode ser vendido na Urban. Tá? Ele não pode ser vendido em outro lugar. Existe uma fidelidade, né? Porém, o artista, cada venda que eu faço, eu vender esse quadro hoje, no mês seguinte eu deposito uma quantia para o artista. O artista ganha automaticamente. E de acordo com que ele vai vendendo, o volume dele vai aumentando, né? Por exemplo, o artista dessa obra aqui, essa obra está aqui hoje na Unidade Brasília, ela também pode ser encontrada em qualquer lugar. Qualquer franquia nossa. Entendi. Né? Pode ser 3 desses, entendeu? E tem outra coisa também, nós temos uma tiragem limitada, para que a peça não fique cansativa, né? E todo mundo tenha. Então existe um limite de tiragem, que é já a Urban que controla isso, né? E o legal é o seguinte, qualquer artista pode fazer parte da família Urban, né? Basta que ele se cadastre no site e as obras têm que ser aprovadas pela Curadoria de São Paulo. Existe um time lá que vai avaliar a sua obra e vai cadastrar caso eles aceitem, né?
Paulo, você acabou aí, como a gente já falou, mencionou, aliando uma oportunidade com uma paixão que você já tinha há alguns anos. Como é que na prática, empreender nesse segmento? Rapaz, é muito legal, porque você monta a casa da pessoa, né? E depois esteve a pandemia... Você realiza sonhos. Sonho. E quando você bota um quadro na sua casa, ele vai ficar pelo menos uns 2, 3 anos. Então você vai conviver com aquela obra. Tem que ser uma coisa prazerosa, né? Você tem que gostar daquilo, né? Você acordar todo dia e ver aquela coisa, olhar e falar, nossa, como meu quadro é bonito. Então isso dá muito prazer. Isso é muito legal, você fazer um ambiente bacana. As pessoas chegam na sua casa, nossa, que quadro bonito. Isso para mim, é o suficiente, né? Paulo, qual é o perfil do público aqui da Urban? Todo. A Urban é legal por causa disso, ela democratiza a arte. A gente tem quadros de todos os preços, todos os tamanhos e atinge a todos os públicos. Nosso público também é o arquiteto. A Urban veio para ajudar o arquiteto no projeto. O arquiteto pode, em contato com os nossos consultores, ele simular nos ambientes que ele projetar os quadros da Urban, né? Que isso facilita muito no final do projeto. O arquiteto não precisa vir na loja. Ele basta, através do WhatsApp, em contato com o nosso catálogo virtual ali, ele já consegue simular, exatamente. E a gente sabe o quão é importante, né, Paulo, a presença desse profissional, do arquiteto, nessa definição, nessa escolha dos projetos. É o toque do artista, né? O arquiteto, nesse caso, é o artista final, né? Ele tem a ideia do todo, né? E é para isso que o trabalho deles é tão necessário, né? E é uma proposta de negócio, é uma proposta de modelo de negócio, né, Paulo, que acaba oportunizando todo tipo de artista, seja ele micro, pequeno ou grande ou médio. Total. É muito legal por causa disso. Democratiza a arte, né? Isso é importante. Como é que você enxerga, Paulo, esse mercado da arte no Brasil? A gente está muito distante de outras realidades de outros países? Sim, eu acho que o quadro hoje, quando o quadro é pintado, o valor sobe bastante. No nosso caso, são impressões. A gente faz impressões através de canvas, que é um tecido igual pintura, igual quadro de pintura, você pode ver. A gente tem vários tipos de formatos, né? Tem uma foto que ela pode ser ali, por exemplo, a foto pode ser um papel fotográfico. Sim. Então isso dá uma amplitude de opções, né, para você. E falando, é importante esse ponto que você levantou agora, da precificação. Como precificar? Como é que o artista, principalmente o pequeno que está começando ali, a gente sabe da dificuldade do empreendedor em precificar o seu serviço ou o seu produto. Como é que você chega a essa denominação de valores? O legal da Urban é o seguinte, todo artista na Urban tem o mesmo valor. O que muda o valor do quadro é a característica do quadro. É o tamanho, é a moldura, se é com vidro ou no vidro. Agora, o preço da arte é igual. Todos são iguais. Não tem ninguém mais famoso que o outro. Independente se tem mais fama ou não. Isso, se sai mais também é o mesmo preço. Ele vai ganhar no volume. Se ele vender mais, vai ganhar mais, né? Mas o preço da arte é igual para todos. Isso é muito legal, né? A gente falou que a Urban Arts é um modelo de franchising hoje no Brasil. A gente sabe que esse modelo de negócio ele vem crescendo a cada ano, principalmente depois da pandemia. Até pesquisa, levantamento aí da Associação Brasileira de Franchising, né, a ABF, mostra que esse setor tem crescido bastante, expandido, muito promissor. Por que acaba que muitos empreendedores buscam esse modelo, esse tipo de negócio? Por exemplo, eu busquei porque você tem já a expertise de uma coisa que deu certo, né? Hoje em dia está tudo tão difícil, né? Você investir, você arriscar. Você tem um modelo que está dando certo, você tem uma equipe por trás que te ajuda a administrar. A gente tem supervisores que visitam as lojas periodicamente, então isso ajuda
a gente tocar um negócio melhor, né? E em momento difícil, a gente dá soluções, quer dizer, isso, eu acho que você cria uma equipe. Para mim, eu acho melhor. E falando em equipe, é uma proposta de trabalho muito dinâmica, né, Paulo? E, claro, para você que, como franqueado da Urban Arts, você também oferece aí oportunidades para outras famílias. Colaboradores, supervisores, consultores, qual a sua equipe hoje? Hoje eu tenho 4 pessoas e uma auxiliar. Quer dizer, o legal é o seguinte, muitas vezes os consultores entram aqui e acabam seguindo a carreira de design, arquiteto. É uma maneira ele se apaixona pelo meio, né? Pelo contato diário com o arquiteto, vão visitar as obras. A pessoa vai e vê uma obra pronta, sai do projeto, sai do papel, e vê aquilo pronto, se apaixona e acaba indo na carreira. Isso é muito legal, isso abre portas, né? Agora a gente está falando em galeria, né? É bom deixar claro que aqui não é uma galeria para tipo museu, para exposição, é uma galeria com outra proposta. A gente só trabalha com o acervo da Urban Arts, né? Só os artistas cadastrados. A gente não faz outro tipo de trabalho. Não pode fechar para fazer uma exposição, não. É só trabalho da Urban Arts. Com certeza quem está nos assistindo, Paulo, está curioso em saber o valor dessas obras de arte, dessas peças aqui. Qual é a variação de preço? Qual é o ticket médio? Como eu te falei, nós temos todos os tipos. Nós temos menores, né, que variam de 300 a 400 reais, até os maiores, 2.600, 3.600. Isso depende, como eu te falei, do formato, do tipo de moldura, se tem vidro, não tem, ou tecido. Isso varia mesmo, mas as obras têm todos os preços. E para quem ainda não conhece, as obras que estão sendo disponibilizadas em todas essas unidades espalhadas pelo Brasil, da Urban Arts. Vamos fazer o convite para quem está em casa, para quem está aqui nos assistindo, para quem tem essa paixão, essa vontade de querer se informar, de querer conhecer cada vez mais um pouco dos nossos artistas, não só brasileiro, mas também o estrangeiro. Eu convido a todos a irem no site da Urban também, visitar as galerias em todos os estados têm a galeria, e eu tenho certeza que vocês vão se apaixonar como me apaixonei. Porque quando você entra, é um mundo que não acaba. São muitas obras, são 250 mil obras. Então você vai achar a sua ali, com certeza. E assim como qualquer modelo de negócio, né, Paulo? É um mercado também que você precisa, como curador, como franqueado, como empreendedor, você também precisa acompanhar as novas tendências do mercado. Com certeza, total. Cada dia entra um artista novo, uma ideia nova, e aí a gente não para, né? A gente não para. E a tendência muda sempre, né? Moda é moda, vai mudando e tem horas que é planta, tem outras que é artista mais abstrato, então isso é tudo a tendência da arquitetura, da decoração, e a gente vai acompanhando essa turma. E ainda mais diante de tanta inovação em tecnologia, porque antes a gente não era possível a gente, né, se deparar, imaginar uma obra de arte como essa, feita dessa forma, né? Com certeza, eu acho é um sucesso, cara. Só para a gente finalizar, para quem está querendo aí investir nesse mercado, para quem quer aí apostar nesse modelo de negócio em galeria de arte, qual é a dica, qual é a receita, se é que existe receita de bolo para isso? Gostar. Eu acho que o principal de tudo é gostar. Tem que gostar da arte, gostar do meio e mostrar para todos a quantidade de coisa bonita que eles têm, né? Os artistas brasileiros estão todos disponíveis para você escolher a sua arte. É isso aí. Um pouquinho da história do Paulo Soares, ele franqueado aqui da Urban Arts, esse espaço mágico que oferece, que abre portas para você que é artista, independentemente se você está começando agora, se você já é um artista consagrado, renomado, venha para cá trazer sua obra para que você de fato possa ter aí uma oportunidade de não só mostrar o que você faz de bom, mas também conquistar aí cada vez mais clientes. Paulo Soares, um prazer te conhecer, sucesso, obrigado e boa sorte nessa sua trajetória aí como empreendedor. É isso aí, muito obrigado. E mesmo que você não seja aí um apaixonado por artes, por obras de arte, não tem como a gente não se encantar com obras como essa, desde peças infantis até peças mais
rebuscadas. E para falar sobre um pouco dessa atração, dessa paixão por obras de arte, eu vou conversar com quem entende, com o Joel Lopes, ele que é consultor aqui da Urban Arts, vai falar um pouquinho dessas vontades, dessas necessidades do público, do consumidor. Aqui, como o espaço também é aberto para quem está passando pelo local, acaba encontrando de todos os tipos e gostos, né, Joel? Gente, para tudo quanto é gosto. Desde um simples filete para levar como uma lembrancinha até uma obra um pouco maior pra gente. E aqui é isso, né, Joel? Vocês acabam lidando, realizando sonhos de famílias, né? Sim, o bacana é disso, mostrar para as pessoas o tanto que elas podem colorir a vida delas com um pouco de arte e levando um pouco da arte também, que a gente ajuda a espalhar. É bacana ver o sonho realizando delas. E ao longo dessa sua jornada como consultor em realizar sonhos de famílias, qual foi o pedido, a escolha mais inusitada que você se deparou assim? Mais inusitada eu não tive, mas foi bacana ver no brilho do olhar do casal a obra quando na parede deles. Era um quadro bem parecido com esse de 2025. Quando colocaram na parede, o brilho era estampado, estava muito bonito de ver. Foi bem bacana. Porque acaba que muitas dessas obras aqui, né, Joel, mexe um pouco, né, seja com a infância, seja com a história daquela pessoa, daquele casal ou daquela família. Tem a ver, né? Muito essa questão do lado emocional, do sentimental. Tem bastante. Né? Inclusive, essa obra que eles escolheram é uma obra que representava o Nordeste. Eles eram de João Pessoa. Então, eles queriam colocar uma coisa na casa deles que representasse a vida deles, a cultura deles. Foi bacana ver isso neles. Tipo, eu também sou nordestino, de Pernambuco. Tipo assim, a região semiárida ou o agreste nordestino, mais ou menos por aí. Exatamente. Era um cacto gigante, bem florido e foi lindo de ver. A alegria deles em ver o Nordeste deles representado. Foi bacana. E como é que é, Joel, trabalhar assim, diretamente com esse público, com essas pessoas que buscam na arte uma forma de cultura, uma forma até mesmo de lazer? É bacana, porque como eu sempre gostei de arte, então me ver levando um pouco de arte para as pessoas, é inspirador, porque as pessoas chegam com o sonho de seja um simples quadrinho ou então querer fazer uma composição com a gente e sair daqui encantado. Me engrandece bastante, porque a arte para mim sempre foi muito essencial na vida, um pouco da cultura através dos quadros, então levar isso para as pessoas é muito inspirador. E qual é a ligação do Joel com a arte? Cara, é difícil falar porque eu estou cercado de arte por todos os lados. Então, eu gosto da pintura, eu gosto do teatro, eu gosto de exposições. Então, estar numa galeria, para mim, é praticamente um sonho realizado. E como estamos aí, Joel, às vésperas das festividades, das festas de fim de ano, vem agora Natal, Ano Novo, acabou, vai vir a Black Friday. Como é que está aí a sua expectativa para as vendas, para realizar cada vez mais sonhos das famílias? A expectativa está gigante, ainda mais agora com as festas de fim de ano, como você disse, a gente já começa a preparar as casas, as famílias para receber nossos quadros. Já estamos recebendo bastante coisa já para as famílias ficarem prontas para as suas festas. E qual é o segredo para você também, para você de fato lidar com esse público, lidar com essa clientela, com esse consumidor? Basta apenas as obras, porque de fato elas são atraídas por essas belezuras que estão aqui ilustradas nesses quadros, né, estampados aqui na parede, ou de fato tem aí um segredo para você saber conquistar, cativar o cliente? Além da simpatia que a gente tem que ter com os clientes, né, também conhecer cada obra. É difícil falar de todos os artistas, porque são muitos, mas geralmente o que a gente tem na galeria a gente consegue identificar e encantar o cliente através da história da arte. Então o cliente fica mais fascinado quando conhece a história do que está comprando. E o gosto é difícil da gente definir, né, Joel? Sim. Porque cada um tem o seu. Mas podemos dizer assim, qual é a peça, qual é a arte que mais é procurada aqui na... Os abstratos. Os abstratos, com certeza. As pessoas se encantam bastante, querem levar para suas casas abstratos, coisas de Brasília. Aqui, principalmente, sai bastante. Então, mais abstrato está encantando mais as pessoas. Eu não sou nenhum expert quando o assunto é galeria de arte, mas é claro que como eu estou ao lado de um especialista, eu vou pedir aqui a gentileza dele para que ele possa nos mostrar, não só para mim, mas para você também que está em casa, um pouco dessas obras de arte que estão sendo aqui expostas, né, e disponíveis para serem levadas para casa. Vamos lá?
Esse quadro aqui, por exemplo, é um quadro em canvas, tela 100% algodão. A impressão foi feita diretamente no quadro. O que diferencia um quadro de canvas para um quadro de papel mate? A canaleta, que a gente chama. No quadro, no papel mate, é a moldura mesmo, mas a canaleta está dando charme. O bacana é que agora a gente tem uma linha slim, que deixa o quadro mais fininho, mais minimalista, só para compor um ambiente mais minimalista. Temos papel fotográfico, como eu te falei, que a impressão também é feita no papel, colocado no vidro. Aí vai do gosto do cliente, dependendo da luminosidade. Um vidro que seja comum ou um vidro anti-reflexo, que não reflete nada da luminosidade. Então tem gosto para todas as pessoas. Um pouco mais à frente a gente tem os filetes, que é a nossa primeira entrada para o cliente, uma coisa mais acessível. A gente tem filete a partir de R$300 só para colocar no ambiente, seco de preferência, porque é só um adesivo vinílico, mas não deixa de ser arte, da mesma forma. E é bem bacana. E assim, olhando de perto, para você que está aí em casa nos acompanhando, é possível a gente ver o quanto tem empregado inovação e tecnologia também no mundo da arte, né, Joel? Falando nisso, a gente tem um quadro, por exemplo, aquele ali, da cerejeira, metacrilato, é o que tem mais de moderno na arquitetura. É um vidro, na verdade um acrílico, onde está somente uma placa do papel mate, que é esse daqui. A gente coloca no acrílico e dá aquela forma tridimensional à arte. Então, a pessoa que quiser investir um pouco mais, o metacrilato é uma excelente opção. É o que o diferencia dos demais. A diferença dos demais, até por conta do aspecto dele não ter moldura. Ele fica tridimensional, fica livre na parede. Então é bem bacana, vale muito a pena. Joel, para a gente finalizar, vamos fazer o convite para quem está em casa nos assistindo, para que venha para cá para conhecer todas essas artes e, claro, valorizar principalmente o artista regional, né? O artista brasileiro, né? Eu sei que aqui a gente também encontra obras de outros artistas de fora, né? Sim. Mas a proposta da Urban também é essa, né? Você poder valorizar o que nós brasileiros fazemos de melhor e também isso relacionado ao mundo da arte. Né? Exatamente, a Urban tem a função de democratizar a arte. Então, quanto mais a gente espalhar a arte, ainda mais porque são preços acessíveis, a gente consegue deixar o mundo mais colorido. O convite que eu faço para vocês que estão em casa, venham conhecer nossa galeria. Aqui a gente tem um time especializado, onde vai conseguir dar uma consultoria especializada para vocês. A gente faz projetos junto com os arquitetos. Então venham para a galeria, venham conhecer. A gente tem várias opções para encantar todos vocês. É isso aí, fica o recado, a dica desse especialista, Joel Lopes, aqui da Urban Arts. Joel, obrigado, um prazer. A seguir tem mais programa na Onda. Vamos conhecer um fotógrafo renomado que largou o jornalismo para investir em arte. Você não pode perder mais esse exemplo de empreendedorismo que deu certo. O programa Na Onda volta já. O mercado fotográfico é bem diversificado. E se você tem aquele olhar artístico, criativo, que tal apostar em um negócio como esse, em uma galeria de arte? Caminho que o Celso Júnior decidiu seguir. Celso, seja muito bem-vindo aqui ao programa Na Onda do canal Empreender. Um prazer te receber aqui. Você que tem alguns bons anos nesse segmento, né, nessa jornada fotográfica. Queria começar com você aqui, que você contasse aqui para os nossos telespectadores como é que foi que você veio parar nesse mundo da fotografia. Bom, primeiro, Bruno, é um prazer é meu, né, de participar com vocês aqui falando sobre fotografia e agora falando sobre empreendimento também, que eu acho que é super importante, né, porque como todas as profissões, a fotografia também você tem que empreender, a questão financeira, tem que observar essas coisas também. Aí você me pergunta como tudo começou, né? Comigo a fotografia foi muito precoce. Quando eu tinha 15 anos de idade, eu morava em São Paulo, eu sou paulista. Aí eu fui procurar meu primeiro emprego aos 15 anos e eu acabei conseguindo um emprego num jornal em São Paulo e coincidentemente no departamento de fotografia. Naquela época o jornalismo era muito analógico, né? Diferente dos dias de hoje e precisava de muitos contínuos, né? Garotos que trabalhavam dentro de uma redação. Então eu era um contínuo no jornal, repito, eu tinha 15 anos de idade, só que eu era do departamento de fotografia.
E aí eu fui começando a pegar gosto pela coisa, né? Trabalhando ali desde menino, conhecendo fotógrafos renomados ali do jornalismo em São Paulo, tudo. E aí eu fui pegando gosto e comecei a estudar a fotografia, né? Acompanhar os fotógrafos, aquela coisa toda. E acabei estudando jornalismo. A minha formação, eu sou jornalista de formação. Um colega meu de trabalho, então. Um colega seu de trabalho, exatamente, também, né? de profissão também. Mas a minha área sempre foi a fotografia. Mas o meu investimento naquele momento era o fotojornalismo. E uma área que eu atuei durante 15 anos na minha carreira, 20 no total, né? Foram esse início e depois mais 15. Então eu atuei 20 anos da minha carreira na área do fotojornalismo. A minha passagem maior no fotojornalismo foi no Estadão, foi o Jornal Estado de São Paulo, onde eu cheguei também bem novo lá. E hoje aqui em Brasília, né, de onde a gente está falando, foi o Estadão responsável por me trazer a Brasília. No ano de 2003, eu já atuando no jornal em São Paulo, eles me ofereceram uma vaga para fotógrafo no escritório daqui de Brasília. Eu acabei aceitando, que era uma proposta muito boa. Foi quando o presidente Lula ganhou a eleição do primeiro mandato dele. E aí eu vim para cá e cá estou até hoje, né? Então, no Estadão, ele foi responsável por grandes coberturas, né? Eu falo assim que eu consegui conhecer o mundo trabalhando por intermédio do fotojornalismo e o Estadão me proporcionou isso. Então são grandes coberturas. Eu tenho, na minha carreira ali, eu fiz 3 Copas do Mundo, tem uma cobertura que eu considero talvez a mais importante da minha carreira, que no ano de 2005 eu cobri a morte do Papa João Paulo II. Então eu acompanhei todo aquele processo, eu fui para a Itália antes da morte do Papa, então eu acompanhei todo o processo ali, até ele vir a falecer, o processo da eleição do novo Papa. Resumindo, eu fiquei 31 dias na Itália fazendo essa cobertura. Então, considero que é uma cobertura apesar de muito triste, né, aquela comoção toda, mas no jornalismo de uma grande repercussão. Diante de tantos fatos históricos, registros importantes, você viu que esse mercado poderia ir além do fotojornalismo. E aí foi quando, diante de todos esses anos, você de fato apostou em um negócio que é inovador, né, Celso? É um pouco até audacioso, vamos dizer assim, né? Foi assim, Bruno, quando eu me desliguei do fotojornalismo, foi por vontade própria. Eu realmente eu já achei que tinha saturado ali, eu comecei a procurar outros horizontes. Obviamente que assim, na minha cabeça nunca passou fazer outra coisa que não fosse a fotografia, porque realmente é uma coisa que eu sou grato a Deus ali de trabalhar numa coisa que eu sou apaixonado. Então assim, parece que o volume de trabalho é muito intenso, mas acaba fluindo de uma maneira mais leve por conta da paixão que eu tenho pela minha profissão e pela fotografia. Então o que aconteceu? Tem 10 anos, eu trabalho com fotografia, eu sou fotógrafo na verdade há 30 anos. Então, assim, mas eu trabalho com fotografia há praticamente 35 anos, porque eu comecei muito novo, como eu te falei no início. E aí tem 10 anos, há 10 anos atrás, eu me desliguei do fotojornalismo. E aí eu comecei a atuar dentro do mercado de casamento de luxo. Eu fiquei, ainda trabalhando no jornal, aquela coisa toda, eu comecei a identificar algumas nuances ali que esse mercado tinha uma certa sombra, uma certa carência. Entendi. E aí, qual foi a minha ideia? É levar essa minha experiência do fotojornalismo para uma cerimônia de casamento. Então, assim, o que a gente pode dizer ali? Eu acho que inclui muitas coisas, que é a técnica, a experiência, a vivência que você tem. Porque eu acho que, assim, não só você fotografar num outro país, a vivência que você tem de chegar numa outra cultura, eu acho que tudo isso é uma soma de ganhos que a gente tem na profissão, né? Então, eu comecei a levar essa experiência do fotojornalismo para uma cerimônia de casamento. E isso começou a dar uma repercussão muito interessante, porque eu ia, por exemplo, num casamento. Antigamente a coisa era um pouco. Hoje o mercado é mais atuante dessa maneira que eu atuo, sabe, no casamento. Mas antigamente, sei lá, 10, 15 anos atrás, eu ia numa cerimônia de casamento, eu via algumas coisas acontecerem que nós, como fotógrafo, caramba, isso daqui seria uma fotografia muito interessante e tal. E os fotógrafos da tradição ali atrás do casamento era uma coisa que não tinha tanto interesse nisso. E as coisas aconteciam e eu falei, eu quero levar essa coisa, sei lá, do espontâneo, do momento da pessoa, que de repente é até o momento mais importante da vida, né, de um casal quando está casando. Humanizar mais esse trabalho. Humanizar esse trabalho, entendeu? Você identificou, é isso, é humanizar esse trabalho. E aí eu atuei muito tempo, onde eu atuo até hoje. Hoje eu atuo nesse mercado de casamento de luxo aqui em Brasília. A gente
Eu lembro que quando eu cheguei, a gente era um pouco importador de mão de obra. E hoje, assim, junto eu com outros profissionais ali que eu considero bem bons mesmo aqui na cidade, a gente acabou sendo exportador de mão de obra. Entendeu? Então, assim, para você ter uma ideia, eu agora, na semana que vem, eu estou indo a Maceió fotografar um casamento de um cliente que é de lá. Eu nunca vi na vida, entendeu? Então, assim, é um cliente de lá que está buscando a gente aqui, uma mão de obra nossa daqui de Brasília para levar até lá. Como a gente faz em São Paulo, como faz no Rio, como faz em tudo quanto é canto do país, né? Você falando da questão da galeria, o mercado de fotografia de casamento estava muito bom quando chegou a pandemia. Então, assim, a gente estava assim, com muitos casamentos, era o melhor ano do escritório, porque ali a gente estava completando 7 anos já do mercado. Então, assim, a gente estava no melhor momento do escritório, melhor momento. E aí veio a pandemia. Aí a pandemia, obviamente, tudo fechou. Esse mercado de festas, né, de eventos, ele foi talvez o primeiro a fechar e o último a abrir. E aí eu me vi assim numa situação, e agora? O que a fotografia vai me trazer para eu poder, o sustento, né, para você poder sobreviver ali ao mercado. E aí eu sempre fui de fotografar muito, sabe? Fotografar paisagens, fazer fotos, retratos, essa coisa tudo, e eu comercializava, obviamente, de uma maneira muito diferente do que é feito hoje, né? Então, às vezes ligava um amigo, aquela coisa toda, e a gente acabava vendendo, até cedendo em mais. Então, isso estava muito no meu DNA, sabe? De fazer fotografia como objeto de arte. E eu pensava no futuro, eu tinha até um sonho, né? Era um sonho meu ter uma galeria própria, onde eu venderia minhas fotografias autorais, aquela coisa toda. E aí a pandemia me fez sair para a rua para conseguir mais essas imagens. E eu comecei, no primeiro momento, trabalhando isso mais em mídias sociais, e eu percebi que a aceitação estava muito boa. Começou a ter uma aceitação muito boa. Porque eu acho assim, é fato isso de que a pandemia fez com que as pessoas investissem um pouco mais no ambiente. Não só da casa, como do trabalho, sabe? Esse período que a gente teve de home office, essa coisa toda. Então, as pessoas começaram a investir um pouco no ambiente da casa, principalmente. E aí, um quadro na parede faz parte também desse investimento. E aí, a coisa começou a crescer, junto das mídias sociais. Até que eu vendi um quadro para um cliente e muito amigo meu, que é o Fabiano, que é o dono do Complexo Brasil 21. E quando eu fui entregar o quadro para ele, como eu entrego para todos os clientes, a gente acompanha a instalação, essa coisa toda, ele me chamou para dar uma volta pelo complexo e falou: Celso, por que você não aluga essa loja para a galeria? Na hora me soou um negócio muito difícil, pandemia, assumir um aluguel, uma coisa, me soou um negócio meio distante. Aí ele falou: ouça a proposta. Eu vou te contar uma coisa, Bruno, eu saí de lá para instalar o quadro do cliente e eu saí de lá com um contrato assinado de locação. Então, assim, foi uma coisa que eu cheguei em casa, assim, a questão... Pra ser, naquele dia. A questão familiar, assim, mas como assim? Eu saí de lá com um contrato assinado de uma locação para abrir minha galeria. Então, assim, aí a gente participou de uma obra, aí começa aquele investimento, né, que você acha que é um tamanho e ele vai a outro, porque você começa a empolgar, aquela coisa toda, mas... Junto com isso, caminhando, as fotografias eram comercializadas, então você via que existia um horizonte para isso, sabe? Aí eu montei a galeria no Brasil 21, isso tem 4 anos, né? Foi bem no início da pandemia mesmo. Então, assim, pra você ver a audácia ali, né? Aquela coisa, tem uma certa coragem. Acreditar, né? Acreditar também, né? Mesmo. Tipo assim, no meio de uma pandemia eu abri uma galeria, entendeu? Então, assim, foi uma coisa que... foi aquele momento mesmo que aconteceu e talvez se não fosse isso, não sei como é que seria. O negócio começou a crescer um pouco ali no Brasil 21, foi super legal. Eu pegava muito público de passagem, porque ali é uma rede hoteleira, então as pessoas levavam lembranças da cidade. Eu fotografo muito Brasília, aquela coisa toda. Até que eu comecei a observar que eu precisava levar para um espaço maior, né? A gente saiu lá de 40 metros para um espaço aqui de praticamente 200 metros quadrados, né? Então, assim, eu achava que eu tinha que estar inserido um público que eu atendia com mais frequência. E a gente chegou à conclusão que a gente teria que vir para o Lago Sul, né? Onde a gente está hoje. E aí eu pesquisando, lojas, aquela coisa toda, mais uma coisa que veio ali inesperadamente, esse espaço que a gente está agora, ele vagou o espaço. E aí a gente assumiu exatamente 1 ano atrás aqui no Lago Sul, né? Então, aí eu acredito que a galeria tomou uma proporção diferente.
Celso, você acredita que esse é um mercado que ainda precisa ser explorado no Brasil? Eu acho que sim, né? Primeiro que eu acho a arte ela tem que fazer parte ali mais da vida das pessoas, né? O brasileiro ele acaba que não generalizando, óbvio, mas assim, se você vê percentuais assim de pesquisas, ele não valoriza tanto a arte como se valoriza lá fora, né? Então, mas assim, é uma coisa que está crescendo, como outras coisas assim, essa coisa de consciência ali no Brasil ali parece que está crescendo cada vez mais. Eu incluo a arte como parte desse processo. E eu acredito assim, pelo que porque assim, hoje eu virei um estudioso da arte, né? Hoje eu estudo, eu frequento museus, eu viajo para conferir exposições. Hoje mudou o meu conceito, né? Hoje eu me julgo muito mais preparado hoje do que quando eu abri a galeria. Porque a gente é um estudo que a gente faz, uma coisa que você vai aprofundando e é uma coisa apaixonante, talvez o mercado mais apaixonante que eu já atuei na fotografia hoje é o que eu faço na galeria. Isso me deixa muito, muito feliz e apaixonado pelo que eu faço, sabe? Celso, falando um pouco agora desse lado profissional, você acredita que falta profissional qualificado que esteja apto para exercer essa curadoria aqui no Brasil? Cara, toda vez que eu busco curadorias até em cima de exposições minhas, agora mesmo a gente está lançando um livro onde eu fechei com um curador que eu estimo muito, que é um fotógrafo também, e eu acho assim, toda vez que eu vou atrás de uma curadoria ou algo assim, eu vejo que tem várias pessoas boas, mas muito, muito boas mesmo. É que eu acho que assim, aquilo que eu falei antes, o mercado da arte, ele é um pouco, a pessoa, às vezes, por exemplo, às vezes eu recebo pessoas que falam, que sensacional ver você viver da sua arte da fotografia. Às vezes as pessoas não têm noção, não é possível que uma pessoa vai conseguir sobreviver com a arte da fotografia. E é possível sobreviver bem, fazendo o que você gosta, sabe? A gente hoje tem um corpo de funcionários, de curadores, tudo, e é possível, entendeu? Então assim, e a gente, mão de obra, a gente tem muita mão de obra. Só que de repente falta talvez a pandemia que veio em cima de mim, falta um momento como aquele que veio um cliente amigo que me ofereceu um espaço. Então assim, falta um pouco de repente de vamos, entende? Vamos tentar. E eu sou um pouco assim, sabe? A minha mulher até às vezes me controla um pouco, mas eu sou um pouco atirado, assim, sabe? Tipo, vamos, planilha, não quero saber, vai dar, e eu acabo fazendo as coisas dessa maneira. Celso, a gente já está se encaminhando aqui para o final do nosso bate-papo, mas é claro que eu não poderia deixar de te perguntar isso. Aqui, o que é que o turista, o que é que o amante, o que é que o apaixonado pela fotografia, por esse mundo mágico, podemos dizer assim, vai encontrar na galeria? Eu sei que não é só obras suas, não. São só obras suas, não. Também tem obras de outros artistas, até internacionais. Conta pra gente. Bom, primeiro o que ele vai encontrar aqui é um apaixonado pelo espaço, que sou eu. Ele vai me encontrar aqui, eu vou tentar tirar todas as dúvidas e percepções que ele possa ter em cima do mercado da arte e dizer primeiro, da minha fotografia, ele vai encontrar uma coisa que a gente faz com muita paixão, assim, sabe? Eu procuro sempre trabalhar nos extremos do dia, que eu acho que é a luz especial para fotografias externas. Então, assim, ele vai encontrar uma arte, primeiro, com fotografia, que é uma coisa crescente, como eu te falei, e encontrar, talvez, ver a paixão que a gente transmite dentro, porque eu acho que influencia isso também, sabe? Tipo, sei lá, a arte é uma coisa que muitas vezes assim o cliente chega, ele olha para uma arte, ele não quer nem olhar o resto. Não, mas vamos olhar um catálogo? Não, é isso que eu quero. Então, tem essa coisa de bater assim, de repente, e eu acho que tudo é importante. Eu acho que a energia que você traz, a energia que você está fotografando, a maneira que o processo todo é feito, a minuciosidade toda, então isso eu acho que influencia na hora do cliente chegar aqui e encontrar algo que vai atraí-lo, né? E aí, o que você falou, a gente também, lá, por exemplo, quando eu tinha a galeria no Brasil 21, ele era 100% autoral, a galeria de fotografias minhas, né? Aí depois eu vou começar, como eu te falei, estudei muito o mercado, abri um pouco mais o horizonte, aquela coisa toda.
E hoje a gente representa alguns artistas. Eu tenho um projeto, tenho 2 reuniões a semana que vem, onde eu vou representar 2 artistas de Brasília, mais 2 artistas que são fotógrafos. E eu quero trazer fotografia também que não seja somente autoral minha. Então, assim, coisas diferentes. Assim, trazer alguma coisa que eu não faço, sabe? Que não é muito meu perfil, mas que ao mesmo tempo eu acho muito legal e vai atender o meu cliente. Bom, Celso, para finalizar, para quem está em casa nos assistindo, para quem quer se tornar aí um empreendedor de sucesso, para quem ainda não sabe o que fazer, mas se encontra, se vê nesse mundo artístico, nesse mundo da comunicação, nesse mundo da fotografia, até porque a gente sabe que esse mundo fotográfico, esse universo fotográfico, ele é muito variado, assim como a comunicação social, né? A gente pode atuar em diversos ramos, em diversas áreas. E para aquele empreendedor ou futuro empreendedor que ainda não sabe o que fazer, qual é aquela dica, qual é aquela receita, qual é aquele recado de sucesso para se tornar de fato um empreendedor, como o Celso se tornou já há alguns bons anos, assim como outros artistas renomados, conceituados aqui da capital do país e desse Brasilzão, olhando para a tela. Bruno, eu acho que primeiro, né, a pessoa para atuar na fotografia, eu acho que ela tem que amar a profissão assim como eu amo. Então, eu acho que simplifica muito, assim, é levar esse amor que a gente tem pela profissão, pela fotografia, para o seu trabalho. Então é isso que me estimula cada vez mais, é isso que me dá o prazer de crescer, de empreender. Então, essa questão do empreendedorismo é essa paixão que vai te levar a empreender. Então, assim, busque as oportunidades, não deixe que ela escape e ame cada vez mais a profissão, ame a fotografia. É isso que vai fazer a pessoa empreender de uma maneira cada vez maior e maior e maior, que é o meu caso, a experiência própria que eu estou falando. O programa Na Onda segue depois do intervalo. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre a Galeria do Celso Júnior, além de apresentar alguns dados sobre esse mercado que segue em expansão no Brasil e no mundo. É um instantinho só. O programa Na Onda segue na Galeria de Arte do Celso Júnior. Depois de falar um pouco sobre a sua experiência como fotógrafo e a decisão de abrir um espaço para expor os trabalhos dele e de outros artistas, chegou a hora de conversar com aqueles que admiram esse tipo de arte. Acompanhe! E caminhando aqui pela Galeria do Celso Júnior, não é muito difícil encontrar pessoas apaixonadas por obras de arte. Eu estou aqui ao lado da Aline Samarco, ela que veio aqui escolher algumas obras de arte para levar para casa. Bem isso, né, Aline? Eu conheci o trabalho do Celso na Casa Cor e pude me aprofundar nas redes sociais, fiquei encantada com todas as obras, as fotografias e principalmente porque nasci em Brasília, né? Sou da cidade e sou apaixonada pelo bioma do Cerrado, né? Pela singularidade, por essa beleza singular que tem o Cerrado. E que alegria encontrar um artista, né, um fotógrafo que conseguiu captar com tanta maestria. Eu acho que isso tem a ver com as vivências dele no fotojornalismo. Ele é uma pessoa que tem toda uma trajetória profissional no fotojornalismo. Então, como ele conseguiu transpor isso de forma tão bonita, assim, me tocou profundamente. À primeira vista, Aline, para quem ainda não conhece as obras do Celso, qual é a sensação que a pessoa tem, que você tem ao olhar uma obra do Celso? É um trabalho diferenciado. É muito diferente mesmo. Ele consegue captar, tem muita poesia nessa prosa cotidiana nossa, porque nós estamos acostumados, né? Estamos numa geração em que vemos muito o caráter utilitarista das coisas, muito consumismo, um consumismo desenfreado, e as pessoas não têm um tempo para contemplar, não percebem a beleza que a gente tem ao nosso redor a todo tempo. E o Celso consegue eternizar esses instantes. E você pode levar isso para dentro da sua casa. É incrível. Como é que você
enxerga, Aline, esse mercado da fotografia no Brasil? Você acha que os brasileiros, eles de fato, nós brasileiros somos diferenciados quando o assunto é arte e cultura? Ou você acha que a gente está muito atrasado se fizermos aí uma comparação com outros países da Europa, países como Estados Unidos, da Ásia, enfim? Infelizmente, até por uma certa lacuna educacional, nós brasileiros, nós não temos um apelo tão forte cultural como outros países, principalmente na Europa, em que a gente respira cultura e história por todos os lados. Mas o Brasil vem melhorando muito e a gente vem... Eu acredito que esse mercado está crescendo muito e isso se deve principalmente a essa percepção da beleza, porque isso daí é importantíssimo. Eu tenho 2 crianças, então assim, eu tenho 2 filhos. Desde a educação das crianças, a gente está atento a mostrar para eles o que é belo, porque o belo está sempre ligado ao que é bom e ao que transcende. Isso faz as coisas terem sentido. Então, assim, nós, em termos comparativos, em relação a outros países, podemos não ter um histórico tão bom, mas eu acho que, nos comparando com a nossa própria história, nós estamos cada vez melhores. Isso é que importa. As pessoas não têm que ficar receosas de conhecer uma galeria, de tentar falar com o artista, porque a maior alegria que o artista tem é que as pessoas tenham esse amor pela arte, pela obra dele. Isso daí é uma conexão única. E para quem não é tão apaixonado, né, Aline, também fica como mais uma opção de lazer, de entretenimento, né? Sim, com certeza. É um verdadeiro passeio vir até aqui. É isso aí, Aline Samarco, muito obrigado pela sua participação aqui conosco e que, de fato, ficam as palavras da Aline, para quem ainda não conhece aqui a Galeria do Celso. Fica o convite, na verdade. Venham conhecer. Uma galeria de arte nada mais é do que um espaço onde as obras são expostas adequadamente. É uma maneira de oferecer segurança para o público e para os objetos que estão sendo apresentados. A exposição das obras deve levar em consideração a luminosidade do local, o posicionamento das peças e a circulação dos apreciadores. As imagens que você está assistindo são de uma exposição na Galeria Casa, iniciativa de um centro comercial de Brasília. A mostra Potpourri apresenta as obras de artistas da capital federal e é uma maneira de integrar o segmento de artes visuais à arquitetura e ao design. São quadros, diversos acessórios de uso pessoal, peças para decorar ambientes, velas decorativas, fotografias. Atualmente, os norte-americanos são os maiores consumidores de arte do planeta, seguidos pelo Reino Unido, China e França. Em 2022, o mercado de arte apresentou um crescimento global de 3% em relação ao ano anterior, movimentando 67 bilhões de dólares. Aqui no Brasil, essa expansão foi mais tímida, apenas 1% em relação a 2021. Mesmo assim, esse é um setor que promete superar a expectativa dos empreendedores nos próximos anos. E esse foi o programa Na Onda das Galerias de Arte. Obrigado pela audiência e na semana que vem tem mais Programa Na Onda. Até lá!